Vamos ler o livro de Lucas, Lucas 23. Deus é bom o tempo todo. Amém. E a conexão é exclusivamente dele. Ele vai nos conectar uns aos outros. E ver se a leitura vai fazer sentido para você. Quem ouviu os louvores individuais, os louvores ministrados pelo ministério. E a palavra agora. Lucas 23, 39 ao 42. Lucas 23, 39 ao 42. Amém. Amém? Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas a este homem, mas a este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo continue entre nós, continue nos abençoando, continue nos exortando, continue nos direcionando para aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por tua gloriosa presença neste lugar, Senhor. Eu te convido, Senhor, a participar conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, que há em cada um de nós, que possa florescer, Senhor, o entendimento da palavra, Senhor. Que não seja eu, meu Deus, mas que teu Espírito Santo possa falar, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, possa entender verdadeiramente o motivo da cruz do Evangelho de Cristo, feito por causa de mim e de vocês, irmão. Porque Deus é bom o tempo todo, Ele sabe, e foi por Ele, para Ele, tudo que há, tudo que fez, foi para que eu e você tivesse o direito da salvação, a conexão com o próprio Cristo Jesus. Graças, meu Deus, que não deixe nós sairmos daqui, Senhor, sem o entendimento verdadeiro, Senhor. Porque muitas das vezes blasfemamos, Senhor, mas nós hoje entenderemos, Senhor, que faremos um daqueles, Senhor, que foi malfeitores, Senhor, que reconheceu que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e clamou a Ele que o salvasse, Senhor, que lembrasse dele, Senhor. E nós lembramos do Senhor todos os dias, e clamamos ao Senhor todos os dias, e por isso, meu Deus, estamos aqui para te adorar, porque sabemos que vem dizer: tu és o Cristo Redentor do teu povo, Senhor. E graças te dou agora e para todo sempre, Senhor. Amém. Os irmãos podem citar? É uma história rica essa passagem. Até brinquei aqui um pouco com o outro, e eu gostaria de ter colocado um vídeo enquanto o senhor ministrava, para poder ficar passando alguns takes daquilo que seria ministrado hoje, mas eu esqueci que nós não temos um notebook. Eu imaginei que apenas o Bluetooth daria certo, mas os nossos técnicos ali falaram que não daria certo. Mas nada que atrapalhe a ação e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E sabemos que é Ele, e para Ele toda a honra da glória. E é uma história aqui, amados, uma história verídica, não é apenas um conto de fada, não é um filme que nós assistimos o roteiro do início, meio e fim. Foi uma história verídica na qual nós muitas vezes lemos e passamos despercebido. Porque a cruz, as três cruzes levantadas no Monte Caveira, no Gólgota, como se chama, né? No popular, naquilo que está escrito na Bíblia. E
na qual Cristo foi crucificado, na qual Cristo deu sua vida por mim e por vocês, na qual ali representou aquilo que os profetas tinham dito lá atrás no Velho Testamento. A profecia de Isaías, na qual dizia que o Cristo iria ficar entre 12 malfeitores, aqui está representando a confirmação da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que ela nunca envelhece, ela foi ontem, ela é hoje, ela é amanhã. Irmãos, e essas três cruzes representam algumas coisas nas nossas vidas. Mas antes de chegar nessas três cruzes, nós podemos entender que o nosso Redentor, nosso Cristo, passou poucas e boas. E se a gente puder imaginar aquela caminhada, daquelas ruas, até chegar àquela cruz, irmãos, o que o nosso Mestre sofreu por mim e por vocês, é de chorar mesmo, igual o hino que foi militado, é de chorar, é de cortar os corações. Eu passei a noite, eu não dormi bem, até falei com o Júcio agora à tarde, porque quando o Senhor colocou no meu coração essa passagem, eu comecei a ler, comecei a mergulhar na história, a mergulhar na caminhada que o nosso Cristo passou, e não foi fácil, não foi fácil. Eu perdi o sono por várias vezes, e o Espírito Santo ele me despertava, e ele pedia para poder escrever, e eu fui negligente, até falei com a Júlia, eu fui negligente e eu não escrevi. Eu levantei, ia ao banheiro, voltava, deitava de novo, e por várias vezes o Espírito Santo me acordava novamente, e por muitas coisas ele me mostrava em pensamento. Fale para a minha igreja, fale para a minha igreja, e eu não escrevi, irmãos. Muitas vezes nós somos desobedientes ao Senhor, pela acomodação de querer ficar no cantinho, no calor, nem frio está, no calor da cama, do leito da cama. E o Espírito Santo ele falava, fale, e era muita coisa que vinha à cabeça, e eu sabia que eu não conseguiria memorizar para poder falar para a igreja. E eu acordei mais uma vez às 5 horas da manhã, levantei, fui no sofá, e muitas das vezes vinha um filme novamente. Eu disse: Senhor, tu queres que eu fale sobre a cruz de Cristo, a caminhada até chegar lá. E eu até chegar até aqui, eu estava com muita dúvida, meus irmãos, em poder falar para vocês a caminhada que Cristo fez, até ser crucificado, até ser condenado por mim e por vocês, até que nosso irmão foi cantar o Senhor, e louvou o hino lindo do Senhor. Aí eu me alegrei porque eu sei que é o Espírito Santo que nos conecta a dizer que a palavra é minha, não é sua, é eu que escolho aonde falar. Irmãos, quando você vê, você imagina quando você mergulha na caminhada que Cristo fez, na qual Pilatos, todos os sacerdotes, os principados daquela época fizeram aquele muquinho, meus irmãos, e colocaram Cristo lá, Cristo, o Salvador, aquele que por muitas das vezes curou, libertou, levou a multiplicação de pães, levou esperança para o povo, mas mesmo assim o povo, junto com os sacerdotes e Pilatos, o condenaram, meus irmãos, à morte. Nós sabemos que estava escrito que ele teria que passar por isso. Estava escrito que ele teria que passar por isso, meus irmãos, mas nós como povo, nós não podemos participar daquilo que foi feito no nosso Salvador. E Pilatos por 3 vezes, ele perguntou ao povo: eu não vejo condenação desse homem, eu não vejo como condená-lo, mas o que você quer que eu faça? Irmãos, e gritavam, sacerdotes, principados, e o povo, que muitos deles acompanhou a Cristo, fazendo milagres e milagres e milagres. O povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. O povo que
já imaginou a gente estar lá e ouvir algo do que foi sacramentado pelo povo, porque a maioria é povo. Tudo bem que Pilatos tinha o poder em suas mãos, mas ali ele tinha o poder de poder libertar. O povo tinha o poder em tuas mãos, nas mãos deles tinha o povo o poder, porque ali era a época de Páscoa, ali um preso era justificado, era para ser solto. Pilatos ainda facilitou para o povo. Ele pegou Barrabás e colocou aquele que naquela época era o pior dos prisioneiros, colocou ele. Pilatos colocou ele e Cristo Jesus. Escolha quem vocês querem para ser solto. Esse que não tem condenação nenhuma sobre os meus olhar, não vejo nele condenação nenhuma. O próprio Pilatos viu nele, não viu condenação nenhuma. Mas os sacerdotes, cheios de ira, e o povo induzido aos sacerdotes, clamavam com grande voz: crucifica-o, solta Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Aí começou a história na qual serviu para que você estivesse aqui hoje, tivesse um direito à salvação. Aleluia, glória a Deus. Aí se inicia um marco do que Cristo veio fazer ao mundo. Ali se inicia quando foi decretado: crucifica o Cristo. Eu creio que o Cristo olhava para o povo e dizia: vocês não sabem o que fazem, mas eu sei todas as coisas. Eu preciso fazer isso para que vocês tenham o direito da salvação. Aleluia. Irmãos, Cristo sabia de todas as coisas. Cristo, creio eu, que estava ciente de tudo. Estava em espírito não amargurado, mas sim: eu sei o que vou passar, mas eu passarei por amor a todos vocês e as gerações e as gerações. Aleluia. Eu passarei por tudo isso por amor a todos vocês. Por isso foi cantado aqui há pouco instante: é por amor o Getsemane. Cristo se doou, foi por amor, meus irmãos. Amor esse que nós devemos ter, porque temos a essência de Cristo em nós. Essa essência você não pode perder. Ame ao próximo como a si mesmo. Cristo mesmo deixou para nós. Irmãos, e ali todos os soldados fizeram aquela papagaiada toda. Fizeram uma cruz para Cristo. Fizeram uma coroa de rei. Zombaram do Redentor, do Salvador, daquele que veio para poder salvar toda a humanidade, e colocarem uma coroa de espinho em sua cabeça. Você sabe o que é isso? Você já me imaginou um espinho, quando a gente coloca o dedo e dói? Imagine cravado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Foi o que Cristo levou por mim e por você. Colocaram roupa deles e colocaram eles de joelho, dizendo: aí o rei dos judeus. Até esse ponto, meus irmãos, Cristo estava calado. Cristo estava calado como ovelha vai para o abate. Aquele que não tinha pecado nenhum, a ovelha mais limpa que toda a criação poderia ter, foi Cristo Redentor, sem mancha nenhuma, meus irmãos. Glória a Deus. Nele foi a coroa de espinho, nele colocaram roupas nele, e começaram a cuspir, começaram a chicotear. E além do mais, meus irmãos, Cristo enfrentou tudo calado, sem pestanejar, sem criticar, sem abrir a boca, porque nós sabemos que ele tinha todo o poder, e tem todo o poder. Ele poderia convocar anjos para poder os defender, mas ele: não, eu preciso passar por isso por amor a vocês. Mas todos eles gritavam, blasfemavam contra Cristo. Creio eu que se tivesse ovo podre naquela época, jogaria um ovo podre nele. Fez tudo o que você poderia imaginar de ruim com o nosso Redentor. Eles tiveram o privilégio de conviver, de viver e de ver o Cristo, meus irmãos. Tiveram tudo isso e jogaram fora, meus irmãos. E Cristo pegou a sua cruz. A cruz, meus irmãos, essa primeira cruz, a cruz Cristo levou.
Cristo levou, Ele não levou assim à toa não, Ele levou calado, levou apanhando, sofrendo, sendo humilhado por todos, pelos soldados. A caminhada, meus irmãos, a caminhada que Cristo fez foi por todos em nome de Jesus. Ninguém caminha sozinho e mesmo assim teve uma pessoa que ainda conseguiu ajudar o Senhor. O Simão Sirineu. Irmãos, ninguém anda só. Até no último ato de Cristo aqui na terra, Ele nos prova isso, que nós não devemos andar só. Sempre alguém irá ajudar você, meus irmãos. Você pode estar achando que está sozinho, mas quando você cair, alguém vai te ajudar, porque Cristo enviará. Aleluia, glória a Deus. O próprio Jesus, Ele caiu, a sua cruz caiu, mas houve um homem que foi e ajudou e pegou a sua cruz. Esse homem, meus irmãos, esse homem teve o privilégio de ajudar Jesus a levar aquela cruz até o Calvário. Mas não é porque Cristo não poderia levar, porque Ele leva, Ele levou toda a cruz, todo o pecado foi naquela cruz, meus irmãos. Toda a redenção que precisava, Cristo levou naquela cruz por mim e por você, e por toda aquela multidão que estava no passado. Aleluia. Cristo diz: olha, eu vou levar essa cruz, a cruz que só eu, como filho de Deus, posso levar, posso sustentar. Ninguém pode levar, mas eu posso, e eu levarei calado, mesmo sendo humilhado, chicoteado, sendo colocado coroa em mim, mas eu posso levar, e Ele levou por cada um de nós. Amém. O nosso Redentor, meus irmãos, Ele levou todo o seu e meu pecado, para que nós tivéssemos o direito da salvação em Cristo Jesus. Ele provou ali: eu posso levar, eu posso, levou. A caminhada não foi boa e nunca será boa, mas Cristo conseguiu levar, e Ele consegue todas as coisas. É por isso que Ele fala: caminhe, não pare, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque Cristo caminhou e sustentou. Cristo caminhou e Ele levou todo o pecado naquela cruz. Hoje a sua cruz ela pode ser pesada, não chega aos pés, né? Cristo levou. Essa tua cruz é leve, porque Ele fala que o fardo que você e eu levamos, ele é leve. E se você mesmo assim você não puder, Ele irá te ajudar e vai levar até onde você puder. Até onde você quiser levar, Ele vai levar até lá, meus irmãos. Amém. Cristo leva, porque Ele levou aquela cruz, a cruz que não levava toda a ruína do mundo, Ele levou naquela cruz. Aquela cruz representava todo o pecado, na qual não tinha mais como perdão. Ali Ele uniu o povo, o ser humano, a Cristo Jesus, a Ele, próprio Deus. Essa cruz representava Ele mesmo. E chegando lá, meus irmãos, naquela caminhada, uma caminhada árdua, que só Cristo poderia levar. Chegou no Gólgota, chegou lá, meus irmãos. Aí agora onde entra as três cruzes. E a cruz do nosso mestre, ela era a central. A central do meio, a cruz do meio, a cruz principal. A cruz que ninguém poderia levar, Ele levou e estava lá. A cruz de Cristo Jesus. A cruz na qual Ele tirou todo o pecado do mundo, que levou sobre Ele. Aleluia. Essa cruz estava lá e Ele, mesmo assim, cansado, chicoteado, amargurado, que muitos não estavam nem aí, o povo clamava, Ele estava lá. Até esse ponto, Cristo estava lá. Não podemos esquecer que foi nesse ponto, foi nessa caminhada, que nosso irmão Pedro o negou 3 vezes. Mas isso vamos deixar para outra história. Porque Cristo estava agora lá. E entre eles, meus irmãos, entre eles havia 2 homens. Entre eles havia 2 malfeitores. 2 malfeitores, porque a pior morte que existia naquela época era a morte de cruz. Não se fala quem estava na direita, não se fala quem estava na esquerda. Mas podemos imaginar que a esquerda é de um jeito e a direita de outro. Certo? Então vamos botar o da esquerda, o do malfeitor, aquele que não teve uma boa escolha.
E à direita, aquele que teve uma boa escolha. Mas se os irmãos quiserem inverter, fique à vontade também. Mas eu, como pregador, o Espírito Santo está me usando para poder falar. Eu digo que o da esquerda é o malfeitor, da qual teve a má escolha. E o da direita, aquele que tem a boa escolha. Então, meus irmãos, se você pegar Cristo, é o centro das atenções. Agora, de um lado dele tem uma cruz, de um outro tem outra cruz. E o nosso Redentor, que vive até hoje, que vive para sempre, estava no centro das atenções. E aqui agora entra uma pequena parte de uma nova história, na qual entra dois homens, meus irmãos, que tinham cometido dentro da lei e foi condenado justamente à morte de cruz. Mas ele estava diante daquele que não tinha pecado algum, mas estava participando da mesma morte entre eles. Mas sabiam eles que eles teriam uma grande oportunidade de poder morrer e viver para a glória do Senhor. Amém. Ambos tiveram a mesma oportunidade. Entendo, meus irmãos, que ambos tiveram a mesma oportunidade. Acredito eu que até mesmo a distância entre uma cruz e Cristo, entre outra cruz e Cristo, deveria ser a mesma. Porque até no último ato, o Senhor é justo. Foi justo e será sempre justo. E ambos os dois tiveram a mesma oportunidade, tiveram o mesmo falar, o mesmo carinho de poder estar próximo do Redentor, próximo de Deus, próximo de Jesus Cristo. Mas apenas um deles conseguiu a salvação. É onde eu queria chamar a atenção dos irmãos. Que a caminhada, meus irmãos, ela é árdua. Sabemos disso. Mas a caminhada nunca deve parar. A sua caminhada só é parada quando você chegar no alvo. E o alvo sempre será a cruz central. A cruz onde Cristo está. A sua caminhada só vai parar, só vai cessar quando hoje em dia Cristo voltar. A caminhada nossa é essa, meu irmão. O alvo é Cristo. Então você vai ter tropeços na caminhada. Muitos irão zombar de você, vão zombar de você. Muitos irão talvez colocar coroas artificiais em sua cabeça. Muitos vão te apedrejar. Muitos, meus irmãos, não são poucos não. A multidão foi quem crucificou a Cristo Jesus, foi quem deu a palavra final. Então a multidão, na sua caminhada, vai lhe criticar, vai lhe botar para baixo. Mas tem um bom. Porque se Cristo venceu, vocês também vencem, em nome de Jesus. Isso é a palavra do Senhor. Está escrito, então é verdade. Por que você vence? Porque você está em Cristo Jesus. Hoje você está em Cristo Jesus. Hoje você fez a escolha certa. Hoje você está no lugar certo, na hora certa, buscando ao Senhor. Então você é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não só, mas em Cristo Jesus. Mesmo com todas as dificuldades do mundo que aparecer, Cristo é com você, Cristo é comigo. E se Cristo é conosco, quem é contra nós? Você passará pela caminhada, pulando, dançando, chorando, mas passará. Isso é só você crer e obedecer e seguir em frente. O segredo é esse: obedecer e seguir em frente. E tenha fé que tudo dará certo. Irmão, não tem eu não. O segredo é a palavra do Senhor. Ela está sempre aberta, só basta você buscar. Então aqueles irmãos, aqueles irmãos não. Eu gosto falando de irmão, não sei por que não. Então, de irmão, e esses abençoados de Jesus que estavam lá crucificados junto com Cristo, um deles puxou o papo com Jesus. Mas o interessante, meu irmão, o que eu queria chamar a atenção é que Cristo calado ficou, calado chegou, calado ficou. Para esse primeiro, o da esquerda, o ladrão, muitos chamam de ladrão, outros malfeitores, então naquela época era mais comum um ladrão ser crucificado. Ele puxou uma conversa com Cristo, e nisso ele diz:
ele diz claramente, ainda zombando: tu és o Cristo, tu és o Redentor. E eu tinha tempo para falar, o Redentor. Salva-se a si mesmo. Tu não curou. Em outras palavras, você não curou. Não multiplicou pães. Não curou enfermos. Fez tudo por aí do povo. Salva-se a si mesmo e a nós. De forma de zombar, meus irmãos. Zombar. Você que é crente, você muitas vezes será zombado. Porque ser crente não é fácil, não. Muitos zombam de você. Muitos te perseguem. Mas veja a resposta de Cristo para ele: o silêncio, calado. E ele continuou zombando. E assim, meus irmãos, é você e eu no dia a dia. Quando se levantaram contra você, quando essas pessoas se levantarem contra você, que são muitas, não revide não caia para cima dele não, com o coração amargurado, porque só adoece a você e a mim. Cristo mostra aqui agora para nós que o silêncio, tenha calma. Muitas das vezes o silêncio é a melhor resposta. E esperar no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Vocês vão saber já. Você e eu, muitas das vezes, somos caluniados, machucados, machuca. O mundo aí fora machuca o crente, machuca. Mas nós sabemos que nós lemos a palavra, sabemos que vai ficar pior. Eu não vou massagear vocês, Guilherme, não. Vai ficar pior. Se você está sendo perseguido, dê glória a Deus por isso. Se você está sendo caluniado, dê glória a Deus por isso. Se você está sendo perseguido por amor a Cristo, dê glória a Deus por isso. Isso mostra para você, mas não para mim, que você está no caminho certo. Porque o caminho, quem é o caminho? O caminho é Cristo, meus irmãos. Aleluia! O caminho é Cristo. Então, continue. Enquanto eles zombam, você vai caminhando. Enquanto eles zombam, você vai caminhando. Enquanto eu pedreiro, caminhe. Caminhe em silêncio, caminhe orando, caminhe glorificando, caminhe cantando ao Senhor. É Ele que é o seu socorro bem presente, meus irmãos. Sem Ele nós não podemos fazer nada, mas se Ele é com você e comigo, deixe os zombadores. Sabe por quê? Quando você fica calado e o mundo lhe apedrejando, o Senhor sempre levanta alguém para te defender. O Senhor se levanta, Ele levanta pessoas para te defender sem você abrir a boca, porque Cristo aqui não abriu a boca, meus irmãos. Mas o da direita, aquele que estava a mesma distância de Cristo para a esquerda, de Cristo para a direita, o da direita mesmo se levantou para defender o Senhor, a Jesus Cristo. Aleluia. Então pessoas assim vão se levantar para poder te ajudar a te defender contra o mundo lá fora. Não precisa você abrir a boca, não precisa você brigar com ninguém, não perca a sua salvação por causa do mundo, não. O mundo está perdido, mas você não está perdido, não. Você está onde você está, é para buscar o Senhor. Não perca a sua salvação por causa do mundo, não. Satanás usa os seus soldados, muitas pessoas para poder se caluniar, fazer você ficar lá embaixo. Porque ele está perdido, ele quer buscar pessoas para perdição. Você não quer isso, não. Deixe que Deus vai libertar pessoas, vai colocar a seu favor, vai levantar e você vai seguir a sua caminhada. Se alguém te parar no meio do caminho, vai fazer igual esse da direita. Sabe o que ele disse? Respondendo, porém o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição. Ele mesmo se levantou e defendeu ao Senhor. E ainda mais, meus irmãos, o da direita reconheceu o Redentor. O da direita, ele reconheceu que estava ali de frente dele, estava ali o Filho de Deus, o Messias, aquele que era da profecia, estava ali diante dele. E o outro, enquanto perdia tempo zombando, ele perdeu a salvação, porque ele não reconheceu o Cristo como o único Senhor e Salvador. Porque Cristo estava ali, meus irmãos, para poder representar quem
a partir daquele momento, quem aceitasse como verdadeiro Senhor e Salvador, teria vida eterna. Aleluia. Aquele da direita, aquele homem da direita que estava ali, defendendo a Cristo, ele conseguiu a salvação. A Bíblia não comenta muito, mas ambos tiveram o mesmo direito. Como o mesmo direito? Ambos viveram a vida roubando, maltratando, enganando, vivendo do jeito que não se deve, vivendo da maneira errada o tempo todo. Os dois. Por isso que estavam crucificados. Mas porque um foi salvo e o outro não. A diferença é o centro das atenções. O centro das atenções, meus irmãos, é a cruz do meio, é a cruz de Cristo, o Salvador. Porque foram por Ele, é por Ele que há salvação. Enquanto um zombava, o outro reconhecia que Ele era Deus, Ele era o Messias esperado, meus irmãos. Os 12 viveram de forma errada todo o tempo da sua vida. Mas o último ato da esquerda foi zombar o Redentor. O último ato da esquerda, no movimento da esquerda, foi zombar do Senhor. E o último ato do da direita foi reconhecer ao Senhor. Aleluia. O último ato da direita foi reconhecer ao Senhor. E hoje você pergunta de qual lado você está, meus irmãos? Qual é o lado que você reconhece a Cristo? É o da zombaria ou é aquele que é o Senhor e Salvador da sua vida, meus irmãos? Nós escolhemos o da direita, a reconhecer que Cristo é o único Senhor e Salvador. É por Ele que todos nós somos salvos. Aleluia. Ninguém vai ao Pai se não o Senhor for através do Filho, meus irmãos. Por isso que João 3,16 diz: é por Ele, é por Cristo Jesus que é a salvação. Isso é por Cristo Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, o malfeitor, ele foi condenado, meus irmãos. Representa aquela multidão. O lado esquerdo estava representando, meus irmãos, aquela multidão na qual condenou a Cristo. Quando Pilatos fez a pergunta: quem soltar, Barrabás ou a Cristo, ou a Jesus Cristo? Esse malfeitor representava ele, representava aquela multidão que foi testemunha, foi acusadores, junto com os sacerdotes, os príncipes e Pilatos. Ele teve a mesma oportunidade em seu último ato. Ele poderia alcançar a salvação, mas em vez disso conseguiu a sua condenação. E quando Cristo estava ao lado dele e não abriu a boca para falar com ele, diferente do da direita e do da esquerda, o da direita, quando ele falou, Cristo assim respondeu. Quando nós escolhemos a Cristo, entregamos nossa vida para Ele, Cristo responde a sua e a minha súplicas. Quando Cristo é reconhecido entre o seu povo o reconhece, meus irmãos. Aquele homem da direita, meus irmãos, ele representa tudo que nós devemos fazer e reconhecer nos outros. Representa aqueles que aceitam a Jesus, a quem reconhece a Jesus como o único e suficiente Salvador, o Redentor. Esse homem, diferente do seu colega, ele entendeu que estava diante do Redentor, o Messias. Ele não perdeu a oportunidade de fazer o seu último ato, que foi clamar ao Senhor. Clamou por sua vida, meus irmãos. Ele fez aquilo que nós fazemos todos os dias, clamamos por Cristo Jesus, clamamos por nossas vidas, porque quem crê em Cristo Jesus, você e sua casa serão salvos. Nós temos um papel importante, quando nós clamamos ao Senhor, reconhecemos a Ele, eu e minha casa serviremos ao Senhor, seremos salvos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Não tem como não se render a Cristo Jesus. Enquanto muitos
negam a Cristo, nós o reconhecemos. Aleluia. Jesus. Aleluia. Reconhecer a Cristo para o mundo não é fácil, não. Para nós é fácil, porque nós já temos a intimidade com o Senhor. Mas o mundo não é fácil, não, porque há renúncias a ser feitas. Para viver com Cristo, você tem que renunciar a tudo que você acha que é bom, porque a bondade é só no Senhor. Irmãos, essa é uma passagem na qual nós devemos aprender grandemente, porque as três cruzes, uma condenada, a outra salva, e a do meio é aquela que salvou, e aquela que salva a todos nós. Foi essa cruz, a central, na qual Cristo foi crucificado, morreu e reviveu, na qual hoje a morte não tem valor sobre nós, porque Cristo assim nos salvou. Aleluia. Aquela cruz que era todo o lamaçal, ela agora não existe mais, porque Cristo levou por nós. Tudo que você tem de ruim, meus irmãos, lembre-se disso. Cristo levou naquela caminhada, naquelas ruas, Cristo levou por nós. Amém. Vamos ficar de pé com Jesus? Nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, levou todos os pecados. Aquilo que você não podia levar, Cristo levou. Tem isso mesmo. Não tem como você dizer que tinha como levar aquela cruz. Só Cristo, meus irmãos. A cruz, aquela cruz que levou até o Calvário. Só Jesus Cristo, o Redentor, que foi profetizado, me levou comigo. Louvado seja. Tenha isso em mente. Sem essa cruz, nós não estaremos aqui com o direito da salvação. Foi através da cruz, naquele momento ali, Cristo rasgou aquilo que estava impedindo entre eu e os céus. Cristo nos levou até o céu, meus irmãos. Cristo é o Redentor, Ele vive até hoje, vive e viverá para todo sempre. Glória a Deus. O Redentor vive, meu irmão. Glória, aleluia. A igreja do Senhor vive, porque Cristo é a igreja do Senhor. Glória a Deus. Cristo é a presença da igreja, Cristo é a cabeça da igreja. Aquela cruz você não podia levar, mas Cristo levou por nós. A multidão não sabia o que fazer, mas Cristo levou, e levou em silêncio, levou calado. Foi um cordeirinho imaculado, meus irmãos, que não havia mancha alguma nele, mas ele levou, foi ensanguentado para poder purificar. Através do sangue dele nós somos remidos, meus irmãos. Foi Cristo que entregou o teu sangue precioso para que naquela cruz fosse derramado e se cumprisse aquilo que os profetas falaram. Esse Redentor, esse é o meu Senhor e Salvador, é o seu Senhor e Salvador. A igreja vive porque Cristo é a igreja. Aleluia. Não saia daqui, meus irmãos. Saia daqui sabendo que essas três cruzes, meus irmãos, a central, houve a divisória, houve a separação de quem aceita Cristo e de quem não aceita Cristo. Se você aceita Cristo, essa é a cruz que você tem que levar, meus irmãos. Se você não aceita Cristo, infelizmente, você estará condenado. Você estará naquele grande trono branco da qual nós estudamos ontem. Ele estará julgando a todos, a Pilatos, os sacerdotes e a toda aquela multidão que o crucificaram, meus irmãos. Aquele trono que está lá em cima dele será Cristo Jesus. Aleluia. E todos estarão de pé diante dele, os ímpios estarão de pé. Salmos, que é uma das cruzes na qual representa o povo de Deus.